Exatamente às 3h10 do dia 21 de setembro de 2025, um drone de reconhecimento ucraniano Bayar TB2 captou um sinal distinto proveniente de uma área profunda dentro do território inimigo. Uma assinatura térmica dupla se destacou, clara e nítida. O sistema de mira da inteligência artificial identificou automaticamente o alvo. Dois helicópteros russos Mi-8 EMT, avaliados em cerca de 16 milhões de dólares cada, haviam acabado de aterrissar em uma base aérea na península da Crimeia. Na sala subterrânea de operações de UAVs em Zaporizhia, a equipe responsável pelos sensores permaneceu quase em silêncio. A tensão cresceu. Era uma oportunidade. Alguém respirou fundo. Um ataque preciso poderia neutralizar não apenas os dois helicópteros, mas paralisar toda a cadeia de suprimentos local. Ambos os Mi-8 haviam completado um voo de quase 2 horas, transportando mais de 60 soldados e seus equipamentos para longe da linha de frente. Ao desembarcarem, foram levados diretamente para a área técnica para manutenção de rotina e reabastecimento. Na rampa, o clima era descontraído. Os oficiais retiraram os macacões e as luvas de voo, riram alto, serviram alguns copos plásticos de vodka e brindaram ao sucesso da operação. Eles não tinham consciência de que aquele voo, considerado rotineiro, se tornaria a pista exata que forneceria à Ucrânia as coordenadas precisas da base. De forma análoga ao cubo de açúcar e ao jogo da formiga, a Ucrânia precisou de um cubo de açúcar para atrair a formiga até o local e em seguida neutralizar toda a base. Às 3h20 da manhã, poucos minutos após o pouso dos dois Mi-8, as telas do centro de comando Gordo em Zaporizhia começaram a piscar. Imagens comerciais de satélite infravermelho registraram a assinatura de calor na rampa, onde os motores das aeronaves ainda permaneciam aquecidos. Um UAV de reconhecimento Bayar TB2, que patrulhava fora do corredor principal, foi imediatamente reativado. Ele desceu a 500 metros, sobrevoou o terreno e entrou em uma área cega que os sistemas Neibow e Podiletica 1 não conseguiam cobrir. Sua fuselagem composta fazia com que seu retorno de radar se assemelhasse ao de um pequeno pássaro, tornando-o quase invisível aos telescópios inimigos. Seus sensores eletroópticos e infravermelhos captaram o calor residual dos motores dos Mi-8. Um vídeo transmitido ao comando de UAVs em Zaporizhia revelou a situação. Não se tratava de uma área de estacionamento temporária. Pelo menos 2 Mi-8 estavam prontos para reativação. 2 B-12 operavam como reconhecimento marítimo. Atrás deles, havia um conjunto de antenas Neibow capazes de detectar aeronaves de baixa visibilidade e rastrear centenas de alvos simultaneamente. A inteligência humana indicou que centenas de toneladas de combustível e munição estavam armazenadas nos hangares e pátios, o suficiente para manter operações aéreas contínuas, pressionar as defesas ucranianas e manter as linhas de suprimento abertas. Caso a base fosse neutralizada, o inimigo perderia um ponto estratégico crítico, criando uma vulnerabilidade significativa. A capacidade de alerta precoce seria reduzida. A cadeia logística seria interrompida. A eficácia da defesa aérea diminuiria e abriria caminhos para ataques ucranianos subsequentes. A unidade de operações especiais Ghost agiu de imediato. Eles passaram da vigilância para a execução de um plano de ataque em 3 etapas. Uma formação de UAVs, que havia sido posicionada secretamente por quase 2 horas, recebeu a ordem de alterar a rota e avançar pelo corredor final. Às 3h25, a formação estava a menos de 40 quilômetros do alvo. À frente, 2 UAVs UJ-22, funcionando como chamarizes, voavam a 300 metros de altitude a uma velocidade de cruzeiro de aproximadamente 160 km por hora. Estavam desarmados. Sua única função era emitir sinais fortes e bloquear as frequências de 2,4 GHz e 5,8 GHz, graças a fuselagens maiores que o normal e revestimentos de fibra de carbono. Eles não tentaram se esconder do radar inimigo. Foram projetados para serem os primeiros alvos, mantendo-se exatamente 200 metros à frente. Logo atrás, 3 UAVs de ataque Liutan 196 seguiam como força principal. Eles voavam mais baixo,
aproximadamente 148 metros de altitude, mantendo velocidades de cruzeiro entre 180 e 200 km por hora. Cada unidade carregava uma ogiva de carga moldada de 74 kg. A formação avançava em esquema de flecha. Não emitiram nenhum sinal. Toda a navegação era feita por um sistema interno, totalmente independente de GPS. O objetivo era a base aérea militar na Crimeia, cujas coordenadas haviam sido confirmadas menos de 5 minutos antes. Desde o lançamento, a formação não gerou nenhum tráfego em faixas abertas. Cada movimento correspondia ao plano de ensaio, cronometrado ao segundo. Às 3 horas e 27 minutos, os dois chamarizes, UJ-22, penetraram na primeira zona de detecção da defesa aérea. Uma estação Podlet K1, localizada a mais de 20 km do aeródromo, começou a registrar contatos anômalos na camada de média altitude. Indicadores de alerta começaram a piscar, enquanto os operadores de radar aumentavam a frequência de varredura. O Nebo-U entrou em modo ativo, com cones de alta frequência varrendo arcos cada vez mais amplos. As assinaturas do UJ-22 se intensificaram. No visor de controle do Podlet K1, 2 alvos desconhecidos surgiram repetidamente, a altitudes entre 900 e 1000 pés, a cerca de 18,5 km do aeródromo, aproximando-se rapidamente. O código de resposta era desconhecido. A avaliação inicial indicava UAVs kamikaze em fase de reconhecimento, ou aguardando para atacar. O comandante local da defesa aérea ordenou imediatamente a condição de alerta máxima. O Nebo-U mudou bruscamente para varredura de alta taxa. Uma bateria Pantsir S-1, posicionada no perímetro leste do aeródromo, foi ativada. 257 projéteis E-6 foram disparados simultaneamente. A interceptação levou 14 segundos. 2 clarões iluminaram o céu, e bolas de fogo explodiram. Destroços do UAV caíram em terreno aberto, a menos de 500 metros da cerca do aeródromo. Um oficial de serviço na cabine de comando relatou que a ameaça havia sido neutralizada. Ambos os veículos foram eliminados. As defesas aéreas retornaram ao nível de alerta temporário. O Podlet voltou à patrulha de rotina, enquanto o Nebo manteve a varredura, porém reduziu a frequência no eixo sudeste. Nenhum dos operadores sabia que a fase principal da operação estava apenas começando. Aos 330 minutos e 42 segundos, enquanto o Nebo girava seu feixe para noroeste, os 3 LUT-196 avançaram ainda mais em direção à base. A aeronave líder fez um desvio superficial de 10 graus do eixo original. Os 2 elementos da asa mantiveram a formação e reduziram a altitude para menos de 100 metros, passando rente à linha baixa de árvores na borda sul da base. Todos os 3 se infiltraram na brecha aberta entre as varreduras do radar, enquanto as unidades de defesa aérea recalibravam após a primeira salva. A manobra havia sido previamente calculada para atravessar os nulos de intersecção de 2 arcos de varredura, uma janela extremamente estreita, criada por lóbulos laterais fragmentados. Era larga o suficiente para permitir a passagem e a saída antes que os radares russos pudessem se reposicionar. Esse é um exemplo de evasão de radar, tática que permitiu que UAVs ucranianos alcançassem cidades como Moscou, Kazan e até Astrakhan, na costa do Cáspio. Enquanto as tripulações dos Pantsir reiniciavam os sistemas após os disparos iniciais, a ponta da operação já havia penetrado a camada externa de defesa. A distância até a base caiu para menos de 16 quilômetros. Nas velocidades de cruzeiro atuais, a formação chegaria ao alvo em menos de 5 minutos. A partir desse ponto, cada comando de controle de voo explorava o tempo de rotação do feixe e o atraso de reação do Pantsir S-1 após o engajamento com os chamarizes. 2 minutos depois, os 3 UAV-1s avançaram juntos pelo corredor de ataque. O coordenador de alcance confirmou a entrada das unidades Liut no percurso em direção ao cluster B-12 dos Mi-8 na base da Crimeia. Nas telas do Nebo-U, o infravermelho mostrou claramente 2 Mi-8 estacionados e expostos e 2 B-12 posicionados na borda do hangar. O conjunto de radares estava desprotegido. O campo de pouso ainda não havia identificado a verdadeira ameaça. Ela estava ao alcance, próxima ao solo, bloqueando 3 nós letais.
Às 3h33 e 45, o Nebo-U registrou um retorno fraco em altitude ultra baixa e uma tênue faixa de calor surgiu na borda da tela. O coordenador do setor alertou para aceleração do contato de baixa altitude. O nível de alerta 2 foi acionado tarde demais. Dentro do centro de controle, engenheiros ucranianos ativaram o modo de mergulho final. Os mergulhos terminais automáticos travaram nos pontos de mira previamente designados. Todos os 3 Lyutin aceleraram para a corrida final. A velocidade da corrida terminal atingiu entre 233 e 249 km por hora, com fuselagem de aproximadamente 1,5 m de comprimento, envergadura de 2,1 metros e estrutura em composto de carbono, reduzindo o peso e seção transversal do radar. Esses UAV-1s são projetados para ataque surpresa, em que um único impacto pode desencadear destruição em cadeia. 30 segundos depois, o Lyud-1 iniciou uma subida a 180 metros, mirando no aglomerado de Mi-8 na rampa oeste, ainda exposto. O Lyud-2 se separou da formação, inclinou 15 graus à esquerda e fixou-se na antena Nebo-U. Dados térmicos indicaram que o conjunto de antenas de 13,7 metros girava lentamente, sem vetor de interceptação declarado. O LUT-3 manteve seu curso e travou nos 2 B-12 estacionados lado a lado na rampa leste, próximos aos caminhões de manutenção e reabastecimento. Atrás desses alvos havia um depósito de combustível temporário, com mais de 1.100.000 libras de combustível de aviação e depósitos de munição distribuídos, prontos para operações dispersas. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bum! A explosão ocorreu às 3h35 e 23. O Lebowski-1 aproximou-se no ângulo de 26 graus e colidiu com o compartimento do motor do helicóptero Mi-8 AMH, que estava em manutenção. O impacto gerou um clarão branco seguido de uma bola de fogo a mais de 100 metros de altura, incendiando instantaneamente toda a base. A explosão da carga moldada, combinada com a detonação secundária do Mi-8, incendiou tambores de combustível ao redor. A sobrepressão máxima ultrapassou 22,7 kg por centímetro quadrado. A explosão se propagou para o segundo Mi-8, estacionado a 4,5 metros de distância. Ambos os Mi-8 foram destruídos. Partes das fuselagens se romperam e as pás dos rotores voaram a mais de 70 metros, atingindo o teto de um hangar adjacente. Um caminhão de reabastecimento foi arremessado para longe. O fogo se espalhou rapidamente. 0,8 segundos depois, o LUT-3 atingiu o B-12 da direita. A fuselagem se rompeu e destroços perfuraram o bunker de combustível auxiliar. O segundo B-12 entrou em combustão na sequência de explosões. As chamas se propagaram da asa para a fuselagem e para a baia de manutenção. Às 3h35 e 27, o Lyut-2 com precisão cirúrgica atingiu diretamente o conjunto principal de antenas do Nebo-U. Uma detonação seca e violenta rasgou a noite. O radar russo foi neutralizado. O equipamento colapsou em um amontoado de metal retorcido em chamas. O estrondo ecoou em um raio de mais de 20 quilômetros. Moradores relataram posteriormente que pensaram ter ocorrido um terremoto. Janelas de um armazém a 600 metros se estilhaçaram e a rampa se transformou em uma verdadeira tocha. A base aérea secreta se transformou em um verdadeiro inferno. Satélites infravermelhos comerciais registraram uma explosão térmica a mais de 400 metros do posto de comando da Crimeia. Às 3h36, a rede UHF russa transmitiu sua última mensagem. Base sob o ataque, radar danificado, aeronave comprometida, solicitando assistência imediata. Em seguida, silêncio. Em menos de 7 minutos, a base aérea estratégica na Crimeia perdeu toda a capacidade defensiva e de controle aéreo e entrou em chamas. Do radar até o cluster de Mi-8, toda a rampa ao oeste foi consumida pelo fogo. As chamas atingiram altas altitudes e a fumaça negra se espalhou por centenas de metros.
A pressão da explosão se propagou para armazéns a quase 600 metros de distância. 2 minutos após os impactos iniciais, ocorreram pelo menos 7 detonações secundárias, incluindo a queima de combustível e incêndios em poças. Detonações em série afetaram bunkers de munição B-12. Um veículo de comando reserva foi destruído por uma explosão de alta pressão. Às 4h15, satélites infravermelhos comerciais registraram um ponto de alta intensidade na Crimeia Ocidental, com área luminosa superior a 350 metros. Clipes de Telegram de miradores de Jangói circularam mostrando grandes incêndios noturnos, fragmentos de metal incandescente caindo sobre telhados e a polícia militar isolando o local. Imagens da Maxar na manhã de 21 de setembro mostraram os danos com clareza. 3 Mi-8 carbonizados, um B-12 destruído a ponto de ficar irreconhecível. O radar Nable entrou em colapso, com sua antena quebrada e inoperante. A rampa enegrecida cobria mais de 300 metros de detritos, marcas de queimaduras e colunas de fumaça visíveis até da órbita. Os danos estimados ultrapassaram 180 milhões de dólares. A base perdeu completamente sua capacidade de transporte de helicópteros, o radar primário de alerta antecipado, estoques de combustível temporário e munição. As operações logísticas foram interrompidas. O impacto estratégico para a Ucrânia foi decisivo. Esta base não era apenas uma pista de preparação genérica. Era um dos poucos aerodromos expedicionários restantes na Crimeia Central. A Rússia a utilizava para redistribuir helicópteros de ataque, operar patrulhas marítimas B-12 e realizar voos de reabastecimento para os hubs avançados em Jangói e Kherson, pontos críticos na cadeia logística operacional. Com a base neutralizada, Moscou precisou reformular a logística do sul. Os voos de carga foram redirecionados para locais mais distantes, aumentando os tempos de trânsito e a detectabilidade. O radar de defesa aérea de Jangói não possui mais cobertura compensatória, criando um setor cego de 90 quilômetros a oeste que a Ucrânia pode explorar em operações futuras. A ofensiva ucraniana obrigou as defesas russas a se moverem, se dispersarem e revelarem brechas. Cada uma dessas respostas criou novas oportunidades de alvos para o GUR e para as forças de UAVs da Ucrânia. O Ministério da Defesa de Moscou permaneceu em silêncio por horas, enquanto canais do Telegram publicavam mensagens vagas sobre um incêndio técnico na Crimeia, com causas ainda sob investigação. Analistas da OSENT verificaram rapidamente as coordenadas com imagens térmicas, expondo a área atingida em mosaicos comparativos de antes e depois. As coordenadas da base anteriormente ocultas foram agora totalmente reveladas. A Operação Fantasma não se tratou apenas de um ataque com UAVs. Foi um golpe preventivo e punitivo que destruiu um importante ponto defensivo na Crimeia. A destruição do radar Nebo eliminou o alerta antecipado no eixo noroeste da península. O grupo de helicópteros Mi-8, utilizado para a redistribuição de tropas e ataques rápidos, foi desativado. A capacidade de reconhecimento marítimo do B-12 foi significativamente reduzida. Os depósitos de combustível e munição foram destruídos, interrompendo a atividade aérea em Jangói por 48 horas. Imediatamente após o ataque, a Rússia foi obrigada a isolar o perímetro da base, mobilizar recursos adicionais de defesa aérea PAD-LECAON e suspender todas as operações de voo de baixa altitude na região. Com 3 UAVs voando em baixa altitude, a Ucrânia transformou uma base considerada invulnerável em escombros. A mensagem ficou clara: em tempos de guerra moderna, táticas precisas podem superar equipamentos caros e fortificados. Este ataque demonstra como, em conflitos modernos, a inteligência, o planejamento e a tecnologia podem superar superioridade material. Não foi apenas uma questão de armamento ou número de tropas, mas da aplicação precisa de recursos como UAVs e análise de imagens de satélite. A operação evidencia a importância de antecipação, coordenação e exploração de vulnerabilidades inimigas, mostrando que mesmo defesas consideradas robustas podem ser rapidamente comprometidas se subestimarem a capacidade tática do adversário. Em tempos de guerra contemporânea, criatividade, timing e dados em tempo real podem redefinir a balança de poder, lembrando que o campo de batalha não se limita a forças físicas, mas também ao domínio da informação e da percepção estratégica.
O ataque à base aérea russa ensina que operações bem planejadas, com uso eficiente de tecnologia e inteligência, podem transformar pontos fortes do inimigo em fraquezas críticas. O domínio de UAVs, sensores e análise de satélites mostrou que até instalações altamente protegidas não são invulneráveis. Logística, coordenação e conhecimento do terreno são tão importantes quanto o poder de fogo. Cada movimento calculado cria oportunidades de impacto estratégico, enquanto a falha em reagir rapidamente expõe vulnerabilidades. A lição é clara. No mundo moderno, planejamento, precisão e aproveitamento de brechas podem superar força bruta, e a guerra é tanto sobre informação e estratégia quanto sobre armas. Agora me diz, se você estivesse planejando a próxima ofensiva, qual seria o ponto estratégico mais vulnerável após a neutralização desta base? Considerando os danos à logística russa, qual você acha que seria a resposta mais provável de Moscou nos próximos dias? Me escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixe também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Curta o vídeo se achou incrível a precisão dessa operação e inscreva-se no canal para não perder os próximos relatos de ações estratégicas em tempo real.